Primeira série, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos à nossa aula. Vou começar pedindo desculpa pela bagunça aqui, né? Caixas, caixotes, livros, porque eu acabei de me mudar. Inclusive tem até fiação aqui ainda, né? Que tô fazendo as instalações ainda. E, enfim, se vocês ouvirem algum barulho também, é porque as pessoas estão trabalhando aqui. Então, de vez em quando, pode ser que apareça alguma martelada, algum barulho de britadeira. Mas espero que não atrapalhe a nossa aula, tá bom? Bem, para a aula de hoje nós vamos fazer a correção do dever de casa, que se encontra na página 19. Eu pedi que vocês fizessem os exercícios de fixação, né, da questão 1 à questão 5. Eu sempre gosto de passar esse exercício para vocês. Por quê? Porque, apesar deles serem bobinhos, mas funcionam como uma espécie de estudo dirigido do capítulo, né? São perguntas bem objetivas, mas que para serem respondidas vocês precisam voltar o tempo todo, né? No texto. Então, no texto inicial, né? No texto introdutório ao capítulo. Então, isso vai fazendo com que vocês consigam, né? Fixar o conteúdo do capítulo, tá bom? Bem, então vamos lá. Na questão 1, a pergunta é assim, ó: em que momento histórico o arcadismo se desenvolveu na Europa e no Brasil? Essa resposta vocês encontram aqui na página 17, no ponto 5.3, né? No tópico 5.3, arcadismo no Brasil. Então, olha aqui, ó, o contexto histórico diz respeito ao momento em que Portugal precisava suprir o seu déficit econômico e explorava suas colônias de forma exorbitante. A economia do país estava voltada para a mineração e o estado de Minas Gerais, já falando aqui do Brasil, tá? E Minas Gerais era o centro de extração dos minérios. No entanto, o ouro começou a ficar escasso e os impostos cobrados por Portugal aos colonos se tornaram abusivos. Assim, surge a necessidade de o Brasil buscar a sua independência, fazendo com que ideias revolucionárias comecem a se aflorar. Então, esse momento aí do arcadismo é um momento também um pouco conflituoso, né? Portugal cobrava o quinto, né? O quinto do ouro. Quem é que tá ligado aí nas aulas de história, né? Agora que a gente vai saber. E aí, né, houve um boom ali, aquela grande exploração das regiões das minas, né? Houve o ciclo do ouro aqui no Brasil. No entanto, né, essa fonte ali foi secando, né? E aí os impostos também cada vez mais abusivos. Aí o Brasil se vê também naquela necessidade de se descolar da metrópole, de ser um país independente. Então o contexto histórico gira em torno aí desse processo mesmo de transição, tá? E aqui já na página 18 a gente tem algumas informações importantes também. Aqui no primeiro parágrafo da página 18, né? Os escritores árcades mineiros tiveram participação direta na Inconfidência Mineira. Vindos da Europa com formação acadêmica, cultivavam uma forte influência do pensamento iluminista, o que resultou no movimento revolucionário. Então a gente tem, né, sempre essa influência da Europa, né? Hoje em dia a gente vive num mundo com internet, globalizado, a gente tem acesso a tudo, né? A informação, a bens de consumo, né? Mas naquela época não era assim, né? Então os grandes artistas intelectuais iam para a Europa e voltavam com as novas tendências, né? Bem, dito isso, acho que a gente já respondeu aqui a questão 1. Esse era o contexto histórico, né? Portugal decadente, né? Brasil no ciclo do ouro, né, que já não estava bombando tanto assim, né, e aí começou a ficar difícil de pagar os impostos, o quinto que era exigido por Portugal, e então, né, surge ali já aqueles processos de revolução, né, que culminaram na independência do país. Bem, questão 2, que tipo de vida é idealizada pelos poetas árcades? Como nós vimos, né, nós fizemos a leitura ali da primeira lira do Marília de Dirceu, né, pudemos observar o quê? Que eles idealizam a vida no campo, né, a vida pastoril, né, a vida descolada das grandes cidades, né, em contato com a natureza. A verdade das coisas estaria na natureza das coisas, né? Então há uma idealização dessa vida no campo, dessa vida bucólica, né, longe do caos da cidade, tá? Então essa vida no campo, essa vida bucólica, essa vida simples é extremamente idealizada pelos poetas árcades.
3, qual é a relação entre a cidade e o campo presentes no estilo? Então, como eu já falei, a cidade é o local conturbado, é o local do caos, né? E o campo é o local do refúgio, né? É o local em que se entra em contato com a natureza, é o local em que o homem se conecta com a natureza, com a verdade das coisas, né? Que está na natureza, então é o local de paz. E aí, com isso, a gente já começa a responder a questão 4, né? Defina os conceitos de locus amenus e fugere urbem, né? Então, o primeiro é local ameno e o segundo é fuga da cidade, tá? Então, acho que, né, se complementam. O local ameno é o campo, né? Onde as pessoas estariam em paz, estariam longe do caos, né? Poderiam se conectar com a natureza, né? Esse é o local ameno, esse é o local bom de se viver, né? E o fugere urbem é a fuga da cidade. Vamos fugir da cidade, vamos para o campo, é lá que está a felicidade, a paz, a natureza das coisas, tá? Então, são esses dois conceitos que... Pensou em arcadismo? Tem que pensar em locus amenus e fugere urbem. 5. Que elementos comuns estão presentes nos textos árcades, né? Então, estão presentes essa idealização da vida no campo, tá? Idealização da vida bucólica, né? Da vida pastoril. Então, você tem sempre ali a presença do pastor de ovelhas, né? Você tem também uma poesia ali serena, né? Sem grandes arroubos, tá? Então, sempre essa ideia de vida simples, vida no campo, vida pastoril, então cultivar ovelhas, por exemplo, né, os grandes campos. A gente tem também uma retomada aí de alguns elementos da cultura clássica, então nós vimos também em alguns poemas, né, essa referência a elementos da cultura clássica, como ser pastor de ovelhas, né, então você tem a ovelha, a lã, né, o azeite, né, então elementos aí também da cultura grega. O próprio nome arcadismo, né, vem aí da Arcádia, que é uma região, né, da Grécia. Ok? Dito isso, então, podemos finalizar a nossa videoaula. Fiquem atentos à descrição da atividade devolutiva e do dever de casa da semana, tá bom? Um beijo e até a próxima aula. Tchau!